Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de nos reunirmos para o estudo do Evangelho. Pedimos a Jesus que possa estar conosco através dos teus mensageiros, nos inspirando, nos auxiliando, que possa iluminar nossos lares, que nós possamos, nesses instantes, refletirmos na mensagem da Boa Nova e, o mais importante, que nós possamos encontrar nessas mensagens os subsídios do qual nós necessitamos para que nos auxilie na nossa reforma íntima, para que nos auxilie na busca da felicidade, aquilo que todos nós almejamos. Nós vamos começar o nosso estudo dessa noite relembrando uma lenda muito conhecida naquelas regiões desérticas do Oriente. Essa lenda nos foi deixada através de cronistas. Relata-nos então que existia, numa dessas regiões arenosas, desérticas, um jovem casal que vivia nas proximidades de um oásis. E esse jovem casal, ele um pouco mais de 20 anos, ela mais jovem, como era tradição, tinha um filho de cerca de 5 anos de idade. Esse filho que era o verdadeiro tesouro do casal. E, numa determinada ocasião, o marido busca a esposa e lhe informa que ele teria então necessidade de se ausentar de casa. Ele teria que implementar uma viagem que duraria muitos dias, coisa que nunca havia acontecido antes e lhe deixava muito preocupado. Eles possuíam então uma pequena produção de especiarias, produziam tapetes, tinham servos que trabalhavam na produção de tapetes, criavam animais, cavalos árabes, camelos. Então eles possuíam recursos suficientes para que eles pudessem viver confortavelmente. E nesse momento, então, o marido buscava a esposa e lhe informava de que ele teria necessidade de se ausentar. Era a primeira vez, desde que eles se consorciaram, que ele teria que se ausentar e se ausentar por muitos dias. Ele, então, muito preocupado, pede à esposa que cuide zelosamente de todos os negócios, de todo o patrimônio da família, mas principalmente do maior tesouro que eles possuíam, que era exatamente o filho. Um filho de 5 anos de idade. Era uma criança especial porque era verdadeiramente a alegria daquele lar. Era a esperança de continuidade, de hereditariedade. Ele colocava todos os seus esforços para poder exatamente planejar um futuro para o filho. Embora possuísse apenas 5 anos de idade, ele já vislumbrava na figura do filho alegria. Ele colocava nas costas do filho a alegria que ele sentiria mais tarde ao vê-lo cidadão. Então ele comunicava à esposa suas preocupações. Sua esposa, então muito segura, lhe afirmava que não temesse, que ele poderia sair o tempo que fosse necessário, que ela então, com auxílio de Alá, ela teria condições, ela zelaria pelo lar, pelos negócios da família e naturalmente pelo filho, ela que era uma mãe tão dedicada. E assim ele saiu. Ele sai em viagem, uma viagem de muitos dias. No dia, então, em que ela recebe notícias de que ele estaria voltando, ela prepara o lar para recebê-lo. No momento em que ele chega imediatamente lhe perguntando: mulher, como estão as coisas? Como estão nossos negócios? Como está a nossa família? Ela então começa a caminhar ao seu lado, mostrando para ele que ela havia aumentado o número de trabalhadores. Ela havia, no período da sua ausência, aumentado a produção de especiarias, de temperos. Ela havia aumentado a produção de tapetes. Ela havia aumentado o número de animais. Agora possuíam mais caprinos, cavalos, camelos. E ela ia então caminhando ao lado do seu marido. E ele mostrando exatamente tudo aquilo que ela havia multiplicado na sua ausência. Mostrando e prestando contas, mostrando que ela havia se dedicado ao lar. Havia se dedicado à família. E ele então lhe perguntava: e nosso filho, mulher? Como está nosso filho? Até que eles pararam à frente do aposento em que adormecia normalmente o filho do casal. E antes que ela abrisse a porta, ela virou-se para ele e disse: mas eu preciso lhe contar uma história. Algo aconteceu na sua ausência. Tão logo você sumiu no horizonte, tão logo você se ausentou de nosso lar, bateu em nossa porta um estranho peregrino. Uma figura misteriosa, uma figura como eu jamais havia visto antes. Ele bateu em nossa porta, tarde da noite,
Eu lhe atendi, naturalmente, anunciando que você não estava. Ele, então, revelou-me as suas intenções. Ele possuía um bem muito precioso. E esse bem muito precioso, ele queria deixar sob a guarda de nossa família. Eu já achei aquilo muito estranho. Como pode alguém querer que nós guardemos um bem precioso de outrem? Como pode? Então ele abriu a mão e revelou-me uma pérola negra. Era a maior pérola negra como eu jamais havia visto. Era algo superior a uma polegada. Tão logo meus olhos bateram naquela pérola negra, eu me apaixonei de tal forma que eu a queria para mim. Eu sabia que ela não me pertencia, mas eu a queria para mim. E tão logo eu a segurei nas mãos, eu a coloquei contra o meu peito. E ele disse: mulher, essa é a pérola de Ofir. A pérola de Ofir não lhe pertence, ela é minha. Eu preciso apenas que vocês guardem para mim, mas ela não lhes pertence. Eu imediatamente lhe disse: claro que guardo. Não se preocupe, o meu marido não está, mas tenho certeza que serei zelosa o suficiente, como se ele estivesse aqui. Não se preocupe, mulher, essa pérola não é sua. Tão logo eu tenha necessidade, eu voltarei para buscá-la. E eu tinha tanta certeza que aquela pérola tinha que ser minha, que eu imediatamente lhe disse: não, pode ir, vá-se embora, não se preocupe, nós guardaremos a pérola. Era a pérola negra mais linda como eu jamais havia visto. Eu olhava para aquela pérola, enxergava nela a beleza do céu. A pérola de Ofir era, sem sombra de dúvida, a joia mais rara e mais bela como eu jamais havia visto. E eu imediatamente fui tentando confortar o homem e demovê-lo de intenções de retirá-la de nós, dizendo: pode seguir seu caminho, não se preocupe. Eu cuidarei dessa pérola, não se preocupe. Mesmo na ausência de meu companheiro, mesmo na ausência de meu marido, não se preocupe. Nós tomaremos conta e sua pérola, a sua joia, estará sobre os melhores cuidados. E aquele estranho peregrino foi. E ao mesmo tempo que ele saía, ele deixava claro que ele voltaria para buscá-la, porque ela não nos pertencia. Hoje, um pouco antes de você voltar, ele bateu à nossa porta. Eu não queria lhe atender, mas ele sabia que eu estava em casa, insistente. Tive que recebê-lo. Ele se aproximou de mim e disse: mulher, vim buscar minha pérola. E eu lhe disse: mas que pérola? A pérola que eu deixei sob sua guarda, ela não lhe pertencia, apenas estava sob sua guarda, e eu a quero de volta. Mas eu não sei do que você está falando. Eu não tenho nada comigo, mulher. Não tem como esconder de mim. Eu a quero, porque ela não lhe pertence. Mas eu não queria devolver. Ela era algo que já fazia parte de mim. Eu não tinha condições de devolvê-la. Todos os dias eu admirava aquela pérola, a pérola mais linda e mais brilhante, aquela pérola como nenhum homem havia visto, a mais linda pérola negra que todo ser humano jamais teve condições de enxergar tamanha beleza. E aquele homem insistia. E o que eu deveria ter feito? O que seu companheiro imediatamente com lucidez lhe responde que deveria devolver, porque não nos pertencia. Se não nos pertencia, naturalmente que nós tínhamos que devolvê-la. Ela entregou a pérola. Ela entregou a pérola, mesmo com toda a dor e com todo o pesar. Ela devolveu a pérola para aquele estranho peregrino, que era seu verdadeiro dono. Ela então abre os aposentos, onde dormia o filho de 5 anos. E ali estava um corpo inerte do jovem que havia desencarnado ainda naquela manhã. A pérola de Ofir. A vida não nos pertence. O verdadeiro dono da vida, ele vem retirá-la de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua necessidade. Nós, às vezes, na ignorância, ignorando os mecanismos de amor e os mecanismos perfeitos que regem tudo que está à nossa volta, nós, às vezes, consideramos injusto, consideramos injustiça ou até maldade aquele que tudo sabe, que sabe e que compreende exatamente esses mecanismos perfeitos. É o verdadeiro dono da vida. Não temos como evitar a morte biológica. Estamos aqui de passagem todos nós, invariavelmente. Sabemos que a verdadeira vida é do lado de lá. Relembrando Emmanuel,
Nós não somos seres materiais, tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais, tendo uma pequena vivência material. Não temos como evitar a fatalidade da morte biológica. Nem a nossa, nem daqueles a quem nós amamos conformemo-nos com isso, e não é injustiça, naturalmente. Porque aquele que tudo vê e que tudo sabe, sabe exatamente daquilo que nós necessitamos e aquilo que é melhor para nós, por mais que nós não compreendamos, tenhamos, no mínimo, resignação em admitir a sabedoria daquele que tudo fez, que tudo sabe. Não somos possuidores da vida, entretanto. Muitas vezes nós, em atitudes egoísticas, nos julgamos donos daquilo que não nos pertence, e nossos filhos não nos pertencem. Nossos pais não nos pertencem. São colocados conosco. Nossos irmãos, companheiros, não nos pertencem. Nós estamos todos viajando juntos nessa jornada maravilhosa, mas eles não nos pertencem. De uma hora para outra nós podemos nos ausentar e eles também. Na verdade, essa ausência é puramente uma ausência física, porque a morte não existe. Porque a morte, no sentido da aniquilação, ela não existe. Ela é puramente biológica e a vida continua. E ela segue em abundância, porque a verdadeira vida é do lado de lá. E nós não devemos encontrar motivos para temer a morte. Não devemos encontrar motivos para temer a morte quando nós admitimos essa realidade de que a verdadeira vida é do lado de lá. Tanto é que quando nós estamos aqui encarnados, nós permanecemos um pouco do lado de lá. Todas as noites, quando nós colocamos-nos ao repouso, nós desencarnamos. Algo semelhante ao fenômeno da morte é o fenômeno do sono. No momento em que nosso espírito se desprende do corpo físico, nós desencarnamos. Nós mesmo encarnados chegamos a passar 1/3 de nossas vidas desencarnados. Mesmo encarnados como nós estamos, chegamos a passar 1/3 de nossas vidas vivendo a vida espiritual. Nos momentos de sono em que nosso espírito se desprende do nosso corpo, seguimos unidos ao corpo físico através de laços. Entretanto, o nosso espírito se desprende. Nosso espírito se desprende para a pátria dos imortais. Lá nós reencontramos aqueles a quem nós buscamos. Lá nós temos oportunidade de seguir aprendendo, de trabalhar, de reencontrar aqueles que nós julgávamos ausentes em nossas vidas. Outros aproveitam essa oportunidade, infelizmente, exatamente para gozar de acordo com seus instintos mais grosseiros. Mas muitos aproveitam o fenômeno do sono, reconhecendo que é o momento em que nós estamos despertos para a vida espiritual. Inclusive, o fenômeno do sono nos traz até o esquecimento. O que acontece no fenômeno da reencarnação? Quando nós retornamos ao corpo físico lentamente, nós vamos esquecendo através de mecanismos biológicos, nós vamos esquecendo aquilo que nós vivenciamos no momento em que nós estávamos no mundo dos espíritos. De acordo com o que nós estávamos fazendo, nós podemos acordar, por exemplo, alegres, felizes, de refeitos. Outros acordam cansados. Acordam cansados exatamente porque aproveitaram aqueles momentos do desprendimento, aquele momento em que o corpo físico descansa, mas o espírito vagueia. Nesses momentos, muitos de nós aproveitam para crescer, outros não, outros aproveitam para gozar na plenitude. O que fazem com que esses indivíduos acordem cansados? A oração é muito importante. Os nossos pais, os nossos ancestrais já nos ensinavam a orar antes de dormirmos. Isso porque no momento em que nós libertamos-nos do corpo físico parcialmente no sono, para que nós possamos estar imantados em positividade e termos condições de encontrar exatamente aqueles que nos auxiliam, aqueles a quem nós amamos, para que nós possamos seguir aprendendo, para que nós possamos seguir construindo a importância da oração. Então, meus irmãos, não temamos a morte, mas eu sei o quanto ela é difícil, principalmente quando ela nos assalta, retirando de junto de nós aqueles a quem nós amamos. Numa atitude egoística nossa, nós julgávamos-nos então possuidores daquilo que nós não possuímos. E isso nos traz grande medo. O medo exatamente de não reencontrarmos, o medo da saudade, o que é muito natural. Mas as pessoas, nós todos devemos despertar para a realidade espírita, de que a verdadeira vida é do lado de lá. Isso aqui é apenas um instante. O que representam 50, 60, 70, 80 anos de uma reencarnação frente à imortalidade da alma? O que é um ano ou um dia para o espírito? Um dia nada mais é do que o tempo que o planeta demora para dar uma volta em torno de si mesmo. E um ano
ano é o tempo que o nosso planeta demora para dar um giro em torno do Sol. Isso para o mundo espiritual não existe. É apenas para nós, encarnados, que o tempo corre dessa forma. São segundos, são instantes, e nós teremos ocasião de nos reencontrarmos, de nos abraçarmos e seguirmos nessa jornada que nós implementamos, unidos, na certeza de cumprirmos o nosso dever, amando-nos, aqueles que estavam à nossa volta. Aqueles que vagueiam conosco, que jornadeiam conosco nessa vida, vamos aproveitar a oportunidade para falar o quanto lhes amamos, porque muitos de nós nos arrependemos depois, exatamente por nos arrependermos por não termos falado o quanto nós amávamos enquanto estávamos a caminho. Aproveitemos que nós temos a consciência da brevidade da vida para falarmos àqueles que estão à nossa volta o quanto nós nos amamos. Confessemos as nossas fraquezas, que nós possamos aprender a crescer e caminhar juntos, lado a lado, para que nós não tenhamos essa grande dor que assalta-nos no momento em que nós nos defrontamos com a morte e nós sentimos aquele vazio, porque muitas oportunidades foram perdidas, muitas palavras ficaram não ditas, e assim nós nos sentimos sufocados. Então falemos hoje, falemos agora o quanto nós amamos, aprendamos a pedir perdão, pedir desculpas, aprendamos a desculpar e a perdoar naturalmente, porque isso aqui tudo é um instante que para nós pode ser um instante muito demorado, de acordo com nossas consciências. Então aproveitemos para amarmos-nos, para trazermos paz para nosso lar. Nós não estamos reunidos por acaso, porque o acaso não existe. Nós estamos reunidos em família, por laços que nós desconhecemos, mas por uma questão principalmente de necessidade. Vamos amar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que vivem conosco sob o mesmo teto. E se por algum motivo nós tivermos a sensação de que os perdemos pelo fenômeno da morte, creiamos que nós não perdemos pessoas. Em breve nós nos reencontraremos, porque pessoas não são coisas. Nós não perdemos pessoas, nós perdemos coisas. Nós podemos perder as chaves do carro, nós podemos perder o outro lado do chinelo, nós podemos perder coisas, mas nunca, jamais pessoas. As pessoas se ausentam temporariamente, mas permanecem conosco, ligados por laços invisíveis, nos relacionados aos nossos sentimentos mais nobres. Então confiemos na perfeição dos mecanismos da divindade, de que tudo acontece no tempo certo, independente da nossa vontade, e que nós possamos despertar para essa realidade, de que nós não somos possuidores da vida, e não deixemos para amanhã as palavras doces que nós podemos dizer no dia de hoje, porque nós não sabemos se haverá o amanhã, no sentido dessa oportunidade que nós almejamos. Então vamos aproveitar para em família nós podermos nos amar, vamos nos confraternizar, vamos seguir nesse ideal maravilhoso de fraternidade. E nós vamos então compreender que a vida continua. A vida continua sempre, nós não perdemos pessoas. Mas eu sei da dor daqueles que partem antes de nós, a saudade. Em algumas pessoas, inclusive, a revolta, a incompreensão. Mas por que comigo como se nós fôssemos privilegiados? Mas por que isso acontece? Nós devemos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, porque invariavelmente os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles chegam, porque o nosso pensamento é verdadeiramente uma usina geradora de forças, de energia, e a dor que nós sentimos de alguma forma para o mundo espiritual, ela viaja fazendo com que aquele que o alvo dos nossos sentimentos, sinta aquilo que nós sentimos e sofrem também. Vamos evitar o sofrimento, sentir saudade é natural, mas lembremos dos momentos alegres, na certeza do reencontro sem nenhum tipo de blasfema, para que aquela pessoa possa também se libertar de nós, do nosso egoísmo, infelizmente ainda existe, e é natural que seja dessa forma. Então, quando nós relembrarmos daqueles entes que nós nos despedimos temporariamente pelo fenômeno da morte biológica, que nós possamos nos relembrar com gratidão. Vamos relembrar dos momentos felizes, vamos agradecer os momentos que estivemos juntos. Sei que tivemos oportunidades que nós perdemos, mas outras oportunidades nos serão dadas, porque essa é a lei. Teremos um número de oportunidades de acordo com a necessidade para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento. Inúmeras oportunidades nos são dadas, graças a Deus. Mas devemos tomar muito cuidado com o luto, com aquelas pessoas à nossa volta. Quando um luto ele é muito demorado,
passa de 2, 3 meses de muita dor e sofrimento. É necessário o auxílio de um médico, um auxílio profissional, um psiquiatra, um psicólogo, para que possa nos auxiliar nesse momento de luto, porque um luto muito prolongado, ele pode acabar se convertendo num processo depressivo. E isso é algo muito ruim para os dois mundos, naturalmente. Vamos consolar aqueles que perdem seus entes queridos, aqueles que perdem seus pais, seus filhos, esclarecendo que nós nada perdemos, porque nós não perdemos pessoas. E eu sei que muitas pessoas, quando estão envoltas nessa dor, nesse momento tão delicado, são refratárias a esses conselhos. Então não falemos nada, mas estejamos do lado. Estejamos ao lado dessas pessoas, que elas possam sentir a nossa presença fraterna, vibremos amor e fraternidade, relembremos da oração como mecanismo perfeito nos ensinam os Espíritos, para que possamos confortar-nos a todos, inclusive aqueles que desencarnam. Segundo os Espíritos nos informam, aqueles que desencarnam são beneficiados pelas nossas preces mais sinceras, de gratidão, de enlevo espiritual, de reconhecimento dessa grande oportunidade. E muitas outras nos serão dadas. E eu gostaria de relembrar aqui uma história. Uma história que eu conheci em Três Rios. A cidade de Três Rios, para os nossos irmãos de Japeri, é uma cidade relativamente próxima a Vassouras. Seguindo após Vassouras, vem a cidade de Paraíba do Sul, depois a cidade de Três Rios. Lá existe uma instituição espírita muito antiga. Hoje funciona como uma escolinha, uma creche. Mas no passado ela funcionou como um orfanato. Ela é considerada uma dessas instituições que são instituições de referência, como existem muitas nas diversas cidades. E lá então existia um homem, meu amigo, e ele me autorizou a contar sua história alguns anos atrás. E sempre que eu tenho essa oportunidade de relembrar sua história, eu conto, para que as pessoas possam compreender exatamente o fenômeno do luto e como é que nós vencemos a dor que sentimos. Brasil, seu nome é Brasil com Z. E nós trabalhávamos juntos nas cozinhas das Comerges, fazendo comida, fazendo lanche para as crianças. Eu sempre trabalhava ao seu lado. Como eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes, sempre que eu vou militar numa instituição espírita, num trabalho social, normalmente eu trabalho na cozinha, estilo Masterchef. Eu descasco os alimentos, eu lavo os alimentos, vez por outra eu cozinho verdadeiramente. Então, numa dessas minhas andanças, numa dessas minhas Comerges, eu conheci o seu Brasil, lá na cidade de Três Rios, como eu havia dito. E numa dessas ocasiões, nós trabalhando ali, ombreados, lado a lado, eu lhe perguntei a sua história, como é que ele havia conhecido a doutrina espírita. E ele me contou então que no final da década de 70, começo dos anos 80, ele se viu numa situação muito delicada em que ele havia perdido a sua esposa. Ele havia se tornado viúvo. Eles dois haviam feito a opção por não terem filhos naquele momento. E ele se encontrava em muita dor e desespero. Segundo ele me disse, a dor que ele sentia era uma dor tão grande que ele já pensava em desistir da vida. Ele não conseguia imaginar sua vida sem a sua esposa. Então ele acaba buscando o aconselhamento nessa instituição espírita. O senhor dirigente da instituição que lhe atendeu naquele momento lhe fez uma proposta. Lhe fez uma proposta assinalada, ensinada por Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele nos traz uma proposta que ele chama de labor-terapia. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, labor-terapia seria uma forma, uma terapêutica que nós utilizaríamos para conseguirmos vencer determinados conflitos, inclusive conflitos como processos depressivos. Naturalmente que não é a única forma de resolver determinados problemas, mas é com certeza um auxílio. Mas não é o labor-terapia no sentido puramente do trabalho. Não é simplesmente o indivíduo se ocupar num trabalho qualquer, mas é um trabalho caritativo. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, quando nós trabalhamos no amor, quando nós trabalhamos para a caridade, todas as nossas células do corpo respondem a essa nova vivacidade que surge, porque nós fomos feitos para amar. Então esse senhor convidava o seu Brasil para que ele fosse então cuidar das crianças na creche espírita, para que ele fosse auxiliar. Ele imediatamente vira para o dirigente e diz o seguinte: não, eu não posso colaborar porque eu não tenho interesse em cuidar de crianças, não tenho afinidade, não tenho afeição por crianças. Não foi à toa que eu e minha esposa nós fizemos a opção por não termos filhos.
Então esse senhor, esse dirigente, virou-se para ele e lhe fez então uma proposta para que ele trabalhasse na cozinha, onde na cozinha ele não teria contato com as crianças. E assim aconteceu. Ele passou a ir num horário previamente determinado, auxiliar as pessoas na cozinha, lavando os pratos, descascando os alimentos, lavando os alimentos, recolhendo o lixo. E ele passou a fazer isso sistematicamente, criou uma disciplina. E ele me relatou que um dia entrou uma criança na cozinha. Virou-se para ele, uma criança muito novinha, virou-se para ele cheia de autoridade e lhe disse assim: tio, eu não tenho quem me dê na boca hoje, o senhor pode me dar? E ele olhou para os lados e viu que não tinha ninguém que pudesse fazer aquilo naquele momento. Tinha que ser ele. Ele tentou ainda escapar, escorregar, mas aquela criança foi com tanta autoridade que ele viu que não tinha jeito. Mas seria alguns instantes, então ele foi, se sentou com a criança e ajudou-a a comer, lhe dando comida na boca. A partir desse dia, algo estava diferente dentro dele. Ele sentia que algo havia mudado. No dia seguinte, ele estava na expectativa de que novamente uma das cuidadoras, uma daquelas senhoras que olhavam as crianças na hora do almoço, tivesse faltado, para que ele pudesse novamente passar por aquela experiência de dar de comer para aquela criança, segundo ele. Uma criança, uma menininha, bem pretinha, bem novinha, cheia de autoridade. Ele passou então a olhar as crianças. Ele passou nos momentos em que ele conseguia se desvencilhar da cozinha. Ele passou então a instituir a ele mesmo uma nova tarefa, a tarefa de cuidar das crianças. Ele auxiliava dando comida na boca, fazendo agora os pratos, estava cada vez mais próximo das crianças. E ele passou a se dedicar e amar tanto aquela tarefa e amar tanto aquelas crianças, que muitos anos se passaram. Mais de 30 anos se passaram e lá estávamos nós. Ele na Comerge, cuidando da comida daqueles jovens, que não eram mais crianças naturalmente, eram adolescentes. Crianças também participam das Comerges. E ele nunca mais conseguiu parar, completamente curado. Estava ele lá, repleto de alegria, de vivacidade, de alegria de viver. Óbvio, naturalmente que ele devia ser assaltado ainda nos dias de hoje. Pela saudade, porque é natural, não somos mármore, não somos feitos de pedra. A saudade nos assalta, mas lentamente nós vamos substituindo esses sentimentos por gratidão, na certeza de que nós reencontraremos aqueles que partiram antes de nós, porque a morte biológica é uma fatalidade, mas nós seguimos vivendo e aqueles que se amam se encontram invariavelmente. Nós nos encontramos porque a verdadeira vida não é aqui. A vida continua, meus irmãos. A exemplo desse irmão Brasil, que nos narrou essa história maravilhosa, que conseguiu vencer a dor do luto através do serviço, através do amor ao próximo. Que nós possamos multiplicar essa história para que as pessoas possam despertar para a realidade de que nós fomos feitos para amar. A vida continua. E aquilo que cura a dor de nossas almas é o amor, invariavelmente. A vida continua. E fora da caridade não há salvação. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.